Oi, então, narcisismo primário e narcisismo secundário. Me fizeram uma pergunta, né, pedindo que eu diferenciasse esses dois conceitos desde uma perspectiva freudiana. E aí eu me encontrei nessa curiosa situação em que eu fico aqui olhando para o telefoninho aqui, olhando para a minha própria imagem para falar sobre o conceito de narcisismo. Vamos ver se isso vai dar certo. Mas enfim, o conceito de narcisismo tem uma dificuldade intrínseca, né? Que é o seguinte, ele foi muito... o Freud, cada vez que ele voltou a esse conceito nos diferentes trabalhos, ele inseriu um nuance, assim, então é muito difícil estabelecer uma univocidade assim, na obra do próprio Freud, né, do significado desse conceito e dos lugares onde ele aparece. Né? Especialmente se a gente começa a levar em conta então os autores que pegaram esse conceito depois, né, e deram importância para ele, desenvolveram, então não é um conceito simples, não é 7-8 a parada, né, é um conceito delicado. Então, assim, o que eu vou tentar é dar uma certa coerência a essa distinção, tá? É, enfim, sempre vai vir alguém e vai dizer não é bem isso, né? Mas, enfim, fiquem à vontade para fazer isso depois, né? É, mas, enfim, vamos lá, né? Como que a gente consegue, mais ou menos, organizar, né, esses dois conceitos, né? Ou esse conceito de narcisismo, né, entre narcisismo primário e narcisismo secundário, o que é isso? Deixa eu começar, né, falando o seguinte, né, esse conceito, eu gosto muito do texto do Freud. O Freud tem um texto em torno de 1914 chamado Introdução ao Narcisismo, né, Narcisismo e Introdução, uma coisa assim. Eu gosto muito desse texto, eu acho que ele é muito relevante clinicamente, assim, né. Então, pois é, né, eu queria começar então, né, falando de situações nas quais esses conceitos, o conceito de narcisismo primário e o conceito de narcisismo secundário, ficam relevantes desde o ponto de vista do pensamento a respeito de uma experiência clínica. Tá? Então, quando é que, né, alguma coisa que acontece no consultório me faz pensar assim, narcisismo primário? Quando é? Né? Então, são os pacientes que aparecem trazendo um profundo sofrimento psíquico, né, em torno de algo da ordem da desorganização, né, da desorientação, né, uma tristeza muito profunda, um sentimento muito profundo, tão profundo que desorganiza, que desbaratina. Né? Quadros que às vezes a gente chamaria de deprimidos, né, tem a ver com alguma coisa dessa ordem. Né? Depressão também é uma palavra que quer dizer tanta coisa, né, mas enfim, né, se usa torta direito, assim, tal, mas algo da ordem, né, às vezes as pessoas que se descrevem, né, fico deprimido, essa coisa muito, né, uma tristeza muito profunda, né, uma tristeza que desorganiza, né, não é uma tristeza que é exatamente um sentimento, tô meio triste, mas é algo que, tipo, né, a vida fica meio bagunçada por causa dessa experiência, né, uma tristeza fundamental, né, uma dor fundamental, uma desorganização psíquica, isso tudo é da ordem daquilo que me faz pensar em narcisismo primário. Né? Enquanto que, né, as experiências que evocam o conceito de narcisismo secundário são de outra ordem, né, bastante diferente. Né? Então, é algo da ordem relativo àquilo que a gente às vezes chama de vaidade. Né? Então, é uma preocupação consigo, é uma preocupação com a sua autoimagem, né? É uma preocupação com aquelas experiências nas quais, né, o seu próprio eu é elevado, né, e fica tipo, né, é reconhecido pelos outros, né, onde, né, tem uma indagação a respeito de quem ganhou mais, quem tem, né, quem é melhor que quem, né? Então, esse tipo de experiência de respeito a essa outra conceituação, esse outro universo que é o universo, né, do narcisismo secundário. Isso é uma maneira de pensar nisso, né? Então, vamos lá, né? Por quê? Por causa do seguinte, porque o narcisismo primário, né, ele evoca, né, um estágio do desenvolvimento psíquico. Né? Já o narcisismo secundário, né, evoca um comportamento estrutural, né, do psiquismo. Então já se vê que são dois conceitos de ordens diferentes. Né? Um é um estágio do desenvolvimento psíquico, o outro é um comportamento da libido, né? Um comportamento da energia sexual. Então, pois isso adiciona uma dificuldade ao tema. Né? Mas vamos lá, vamos com calma. Então, o que é o narcisismo primário, ou seja, esse estágio do desenvolvimento psíquico? Né? É notável, né, que quando o Freud começa a descrever a maneira como ele chegou ao conceito de narcisismo, né, ele tenha partido, né, de experiências psicoides, né, ou seja,
pacientes, né, psiquiátricos, né, marcados pela experiência de psicose. Né? É, então, isso aí que leva o Freud a pensar no narcisismo. Mas a gente não precisa agora refazer todo esse percurso. Né? Em termos muito amplos, né, o que ele diz é o seguinte, né, a gente começou a pensar em narcisismo porque na esquizofrenia, né, você tem quadros em que, né, o interesse do paciente pelo mundo desaparece. Né? O que é o interesse pelo mundo? É a capacidade de se relacionar com coisas, com objetos. Né? Então, e objeto na psicanálise é qualquer coisa, que é tanto uma coisa mesmo, quanto qualquer coisa com que você se envolve, com o que você, né, usa para satisfazer uma necessidade sua. Né? Então, uma necessidade sexual, né? Então, uma fantasia sexual, né? Uma pessoa, uma determinada situação, um arranjo, tudo isso é objeto, né? Porque você sente, né, realiza o instinto, a pulsão com aquilo. Né? Então, o que o Freud falava dos esquizofrênicos né, eles abandonam os objetos, não conseguem se relacionar com a realidade, né, com o mundo exterior. Né? E aí, ao mesmo tempo, eles desenvolvem uma acentuada megalomania, uma preocupação consigo mesmo, né? Uma tensão centrada em si, né? uma autoimagem enorme. Né? E isso, né, essa megalomania, né, é como se, né, o paciente estivesse tomando a si mesmo como objeto, né, e abandonando os objetos do mundo. Então é como se ele estivesse se desinteressando, né, pelos objetos do mundo, interessando-se por si mesmo. Né, desde um ponto de vista libidinal, ou seja, desde um ponto de vista do erotismo, né, e lembrando que na psicanálise erotismo tem um sentido muito amplo, né, qualquer coisa que dá prazer tem um componente erótico, né, pelo menos na primeira tópica, no Freud como um todo. Então, né, tomar a si mesmo como objeto, né, isso é a descrição mais básica do que é narcisismo. Né? Então, um tomar a si mesmo como objeto. Né? É procurar a si mesmo para sentir prazer consigo mesmo. Então, é assim que o conceito de narcisismo entra, né? É assim que o Freud diz que o conceito de narcisismo entra em jogo, né, no desenvolvimento da psicanálise. Né? O que acontece? Né? Na verdade, o Freud cita, né, ele usa, e ele fala isso no texto de 1914, né, que se chama Narcisismo e Introdução. O que acontece é que, em momentos anteriores a esse texto, né, ele se volta ao conceito de narcisismo. Né? Então, por exemplo, quando ele fala né, no caso Schreber, né, que é um dos casos famosos do Freud, de 1911 ou 12, né, é um caso famoso em que o Freud descreve, né, um cara que tem um cara que tem um delírio, né, de que Deus quer se casar com ele, não sei o quê. Então, tipo, né, é um paciente delirante, assim, né, e esse delírio coloca ele, né, coloca esse paciente, o Schreber, né, meio no centro de uma conspiração cósmica, né, Deus está, tipo, procurando ele, né, toda a realidade está organizada porque Deus procura ele. Então, esse paciente é narcisista, né, ele se percebe, dentro do delírio dele, ele se percebe como uma figura central, né, a atenção de Deus está voltada para ele. Pois é, então isso aí já então é anterior ao texto de 14. Né? E lá nesse texto do Schreber, né, e depois também no Totem Tabu, que é um texto de 12, 13, talvez, 13, 14, né, o Freud, eu sou horrível com datas, né? Então o Freud nesses textos, né, ele se remete ao narcisismo, entretanto, como um estágio do desenvolvimento psíquico, né, que é o que eu estava dizendo para vocês. Então, o que é um estágio de desenvolvimento psíquico? É o seguinte, ele diz, entre o autoerotismo e o amor objetal deve existir um período intermediário que é, né, o narcisismo. Então, o narcisismo é um estágio. Então, o que é autoerotismo, o que é estágio de escolha objetal e o que é o narcisismo que está no meio do caminho. Né? Então, o autoerotismo, né, é o momento, isso é bem esquemático, né, gente, porque isso diz respeito a quê? Né? Ao desenvolvimento sexual, na verdade, o desenvolvimento da libido, né? As formações libidinais, né? Então, estágios do desenvolvimento sexual. Então, isso diz respeito a experiências, né? ou a paradigmas de experiência, né? Que são reconstruídos clinicamente. Né? Ninguém tem acesso, né, à idade tenra do bebê para saber como é que se desenvolve o psiquismo do bebê. Ninguém tem acesso a isso, obviamente. Mas, né, isso diz respeito a toda uma estratégia metodológica da psicanálise, né, de, ao analisar a neurose, né, remontar as experiências infantis muito primitivas, né, do início do nosso desenvolvimento.
Então, né, não é estranho fazer isso em psicanálise, né? Isso está na essência mesmo do desenvolvimento dessa disciplina. Né? Mas, enfim, então, o estágio, né, a gente está falando então de 3 estágios, né, principalmente o estágio autoerótico, o estado de escolha de objeto, entre os dois haveria um outro estágio que seria então o narcisismo, né, que é a novidade que o Freud sugere então em 12 e 13 no Totem Tabu e no Schroeder, né, no caso do Schroeder. Que é isso? Né? Então, o autoerotismo é o seguinte, gente, né, é a gente pensar, né, nos momentos mais primitivos assim, do nosso desenvolvimento psíquico, né, é a criança que procura, né, o próprio corpo. Né? Então, todo mundo já viu isso, né? O bebê que tipo, né, fica meio se pegando e aí fica com o pezinho assim para cima e vai lá e pega o pezinho, né? E fica meio tipo, né? Ou então que bota parte do seu próprio corpo na boca, né? E fica ali viajando naquilo. Mais tarde vai chupar o dedo, é um pouco diferente, mas enfim, né? Essa parada dessa relação consigo mesmo, né? Essa relação consigo mesmo, esse prazer consigo mesmo, isso diz respeito então ao autoerotismo, né? É um prazer com o auto, consigo, né? Então é um estágio do desenvolvimento sexual, né? Porque na psicanálise tudo diz respeito, né? Na psicanálise freudiana, no freudismo, né? Tudo diz respeito a essa coisa da sexualidade, então é um desenvolvimento é uma etapa no desenvolvimento erótico. Então o bebê que morde o próprio pé, que se segura, que se agita e sente o próprio corpo, fica meio tipo, né? Percebendo aquilo, tendo aquela experiência de si, né? Isso é um estágio mais primitivo do nosso desenvolvimento, né? Erótico. E se fala de desenvolvimento erótico porque isso chega aonde? Né? Então, esse bebê que é meio desorganizado e que precisa ficar centrado nas suas próprias operações, né? Né, quando faz cocô e xixi, fica muito atento, observando aquilo, sentindo aquilo, se processando, né? Ou que quando mama e se satisfaz, mergulha num estado muito introspectivo, né? Aquele bebê que está naquele estado meio nirvânico depois que ele mama, né? Aquela satisfação profunda. O garoto completamente, né? A menina, né? Completamente, o bebê, completamente mergulhado em si mesmo, né? Então isso aí, né? Diz respeito então a esse autoerotismo, o prazer consigo. Pode abrir um parênteses aí e dizer que é um problema falar de, mas como assim o autoerotismo através do seio da mãe? Mas é exatamente isso, né? Isso é bem complicado, num outro momento a gente conversa melhor sobre isso, mas o fundamental, né? Tem autores que falam, por exemplo, né? Da Pierrat, o Lanier falando isso, né? O boca-seio, né? A criança nesse estágio autoerótico, né? O seio da mãe não é uma coisa exterior, né? É algo que está grudado nela, está grudado na boca dela, que ela só percebe, da qual ela só se dá conta na medida que está grudado na boca dela e que, portanto, ela forma um todo com aquilo, é um eu inteiro, né? Que é o seio e a boca, que tem uma satisfação ali que envolve ela mesma, no fundo, que envolve esse complexo unitário, né? Que é a unidade, essa né? Fusão entre a boca e o seio, isso aí, né? Esse alto do autoerotismo diz respeito a esse encontro, né? Então, é isso, né? A experiência do bebê como uma experiência muito autocentrada, né? Em que o fora não existe, o fora não está presente, né? Então tá, fiquemos com essa ideia meio vaga por aí, né? E o bebê se autoexplora, o bebê se explora e ele explora o mundo sempre que o mundo é parte dele. Então daí essa coisa, né, de o seio, né, de possuir o seio, de tipo, né, se unir com o seio, fusionar, não possuir exatamente, mas fusionar com o seio. Tá. Então esse é o estágio autoerótico, mas se fala de um desenvolvimento erótico, né, um desenvolvimento sexual, um desenvolvimento da libido, por quê? Porque o bebê depois vai virar uma pessoa, um adulto mais ou menos normal, tendencialmente, pelo menos, né? E aí o que esse adulto mais ou menos normal é capaz de fazer? De reconhecer que tem coisas fora que ele vai alcançar, né? Que ele vai buscar, né? Então, observem, né, que, por exemplo, que tem uma diferença entre uma criança mais ou menos desenvolvida, que, por exemplo, mexe na roupa da mãe para procurar o seio, enquanto que uma criança completamente, né, num estágio muito primitivo, o que ela faz é entrar num desespero absoluto desorganizado e esperar que esse seio seja oferecido, né? Então, o narcisismo primário, né, seria um estágio, né, em que essa relação autoerótica ela já se sofisticou o suficiente, né, para que, né, a criança tenha a noção de uma totalidade de si, né, um eu. Então veja bem qual é a diferença, né? É que no estágio autoerótico o que acontece é que, né, a criança tem a experiência da boca, tem a experiência do pé, tem a experiência da mão, tem a experiência do dedo que ela chupa, né, da barriga, da genital quando ela
né, do ânus quando ela faz cocô, do genital quando ela faz xixi, tal, quando alguém vai lá limpar ela. Então, né, esse corpo está meio fragmentado, né? E o estágio narcísico, né, e aí um narcisismo primário, seria, não, a criança tem um eu, né, unificado, né, que pode ser tomado como objeto por ela mesma, né? Isso aí seria um estágio intermediário, né, entre a desorganização do autoerotismo, né, entre essa pontualidade, essa fragmentação do autoerotismo e uma relação objetal, né, mais completa, né, a capacidade do adulto de buscar objetos. Né? Então isso é o narcisismo, né, no sentido do desenvolvimento, no sentido, né, desenvolvimentalista, né, do estágio de desenvolvimento sexual. Né? Tá, muito bem. Mas por que o narcisismo primário é uma pré-condição para a escolha de objetos ou para essa relação libidinal com objetos? Né? Qual é a relação, né, entre tomar a si mesmo como objeto, que é o narcisismo primário, e tomar as coisas externas como objeto? Né? Pois é, isso não é simples de explicar, né? E o próprio Freud não dá muitas satisfações sobre isso não, né? Isso fica muito mais claro, né, nos textos, o Ferenczi, né, escrevendo mas depois do Freud, né? Depois o Winnicott teorizando isso com um outro vocabulário, né? Deixa isso muito mais claro, né? Mas desde um ponto de vista, vamos tentar ficar num ponto de vista freudiano e a gente eu vou ser um pouco criativo aqui, né, para tentar responder isso bem freudianamente. Mas qual é o lance? O lance é o seguinte, né? Para o Freud, né, se relacionar com objetos é destinar a libido aos objetos, né? Destinar energia psíquica, erótica, né, em relação aos objetos. Como que essa energia consegue ser destinada? Né? Para essa energia ser destinada, né, não é à toa que o Freud fala de escolha objetal. Né? Você precisa ter a capacidade, né, de veicular, de seguir essa libido enquanto ela se direciona às coisas. Né? Por que isso é problemático? Ora, isso é problemático por causa do seguinte, porque direcionar a libido né, rumo a um objeto externo, né, envolve uma medida de espera, contenção. Né? Veja, para a criança, né, para o bebê, né, a capacidade de desejar uma coisa que está fora dele, né, é uma capacidade adquirida, porque, né, o desejo, né, ele tem dois estágios. Né? Um estágio é me falta algo e o segundo é vou buscar, alcançar e me satisfazer. Né? Me falta algo é uma coisa trágica, né, gente? O psiquismo, mesmo o psiquismo de adulto, né, a gente vê isso no consultório o tempo inteiro, né, as enormes dificuldades que são muitas vezes, né, admitir essa falta inicial. Né? Me falta algo significa, né, tô na merda, tô sofrendo, né, enfim. E para o psiquismo infantil, né, veja, observe, pensem, por exemplo, na diferença, né, entre um bebê que, quando está com fome, entra em desespero desorganizado e aí se debate, chora, abre um berreiro, né? Pensa nisso. E pensa num outro bebê que, quando ele está com fome, ele começa a buscar o seio da mãe. Né? Isso acontece, né? A criança começa a mexer ali para procurar. Entre uma etapa e outra, né, tem um salto grandíssimo. Né? A capacidade, né, de parar, né, como se fosse assim, né, claro que isso é uma história, isso é uma piada, não é assim que acontece, mas, né, desde o ponto de vista do funcionamento psíquico, né, numa perspectiva bem freudiana, o que está em jogo apareceu esse estímulo, porque os instintos sempre trabalham assim, né, na base de estímulos que emergem à consciência. Então eu estou com fome, eu estou desesperado, né, eu estou com fome e, portanto, eu estou desesperado. Né? A fome é um estímulo, esse estímulo é confuso, não sei o que fazer com ele, ai meu Deus, né? Uma outra coisa eu estou com fome, não, mas espera aí. Eu já sei o que eu preciso do seio, que está aqui. Ó. Então aí você vai lá cutucando a camisa, né, a blusa da sua mãe para pegar o seio dela. Né? Esse calma aí, vai dar tudo certo,
né, existe um seio, né, o pressuposto para que isso aconteça, né, é que o bebê fique tranquilo e estabilizado diante dos seus próprios instintos, né, diante da sua própria fome, diante da sua própria necessidade de acolhimento. Né? Quando a gente está falando de libido, a gente está falando mais do acolhimento e do prazer do que da satisfação da fome, né? Porque para Freud isso é bem separado, né? Os instintos do eu da libido, né? Pelo menos na primeira tópica, né? Depois fica ainda mais complicado. Na primeira teoria dos instintos, depois fica ainda mais complicado. Mas enfim, né? O que eu estava dizendo é que, né, poder buscar um objeto, né, subentende a capacidade de você ficar tranquilo com a sua necessidade, né, tranquilo com o seu desejo. E para ficar tranquilo com o seu desejo, o que você tem que poder fazer, né, é tomar a si mesmo como objeto. Né? Tomar a si mesmo como objeto significa se unificar, né? Significa estabilizar uma percepção de si mesmo. Né? Significa que quando emerge um instinto com uma pressão para descarga, quando emerge uma falta, uma dor, uma necessidade, né? A emergência dessa dor, dessa necessidade, desse estímulo, né? Não desagrega, né? De alguma forma, né? Você permanece estático, estável e unido, né? Enquanto ser diante desse estímulo. Né? Como que isso é desenvolvimentalmente possível? Né? Isso é possível porque, né, a criança tem a ideia, né, a representação, né, a experiência, a memória, né, de si mesmo satisfeito. Né? A imagem, memória de si mesmo satisfeito é o que mantém a estabilidade psíquica entre a emergência, a aparição da necessidade e a obtenção do objeto. Né? No meio entre essas duas experiências, o que aparece é a imagem da autossatisfação. E essa imagem da autossatisfação é o desejável em si mesmo, para nós e para a criança. Né? Quer dizer, a imagem que nós temos de nós, né? E aí não é uma imagem no sentido, né, quem sou eu? É alguma coisa muito mais profunda, né? É uma experiência constante de nós, né? Quando a gente se volta para si mesmo, o que a gente encontra? Se a gente encontra uma estabilidade, né, é porque essa estabilidade foi forjada na relação, né, num estágio autoerótico, no qual a gente se relacionava com o nosso próprio corpo, mas sobretudo com o corpo da mãe, como se o corpo da mãe nos pertencesse, né, como se a gente fosse capaz de incluir isso na gente, e a gente incluía isso na gente, formava uma totalidade, que é uma totalidade satisfeita e é, portanto, uma totalidade estável, né, uma totalidade imperturbada. Então, o eu, né, o primeiro eu como objeto, né, vem como uma coisa que você imagina, né, de si mesmo, uma memória que você tem de si mesmo completo pela atividade da mãe. Eu estou falando muito da atividade materna porque a coisa do sugar, né, do seio, do leite materno, do acolhimento materno, é muito importante no jargão psicanalítico freudiano. Né? A gente pode pensar isso por outras vias aí, mas eu vou trabalhar aqui, estou trabalhando aqui, né, com o freudismo mesmo. Né? Então vamos ficar com essa coisa da figura materna. Né? Mas a gente poderia expandir isso para o cuidador, talvez. Isso é uma discussão meio complicada. Vamos ficar aqui, né? Não que seja o melhor, né, desde o ponto de vista do rigor teórico, mas vamos ficar aqui no freudismo para essa exposição que poder ser possível, né, uma exposição sucinta ser possível. Então, muito bem. Então o narcisismo é isso, né? É uma imagem, o narcisismo primário é uma imagem estável de si mesma, né? Que ela é, portanto, pressuposto para eu buscar qualquer coisa no mundo, porque ela me permite, né, sustentar o desejo, sustentar a falta, sustentar o instinto, sustentar a pressão interna, né? sustentar a ausência daquilo que eu desejo, a ausência daquilo que eu quero. Né? Tá, isso é o narcisismo primário. Né? Muito bem. E por isso ele é pressuposto, né, para a terceira fase do desenvolvimento libidinal, que é a escolha de objetos. Então veja que tem uma complicação terminológica aí, que é que o narcisismo primário é o segundo estágio do desenvolvimento psíquico, né, desenvolvimento sexual, entre o autoerotismo e a relação com objetos, a escolha de objetos. Então, muito bem. Então, o que é o narcisismo secundário, então? Né?
Pois bem, o narcisismo secundário, né, não é um estágio de desenvolvimento. O narcisismo secundário é um movimento da libido. Né? O narcisismo secundário é o movimento da libido que retorna para o eu. Tá? Então é algo de outra ordem, completamente diferente do que é o narcisismo primário. O narcisismo primário é, né, um momento, né, da infância, né, um momento do desenvolvimento psíquico, um momento infantil importante, fundamental, fulcral, né, do desenvolvimento psíquico. Enquanto que o narcisismo secundário é um movimento da libido. Né? Então, pegando essa imagem da ameba, da criatura ameboide, né, que está lá, né, estável como uma esferinha autocontida, que é o narcisismo primário, e que ela é capaz de lançar os objetos, lançar libido em direção aos objetos para fora, o que acontece, né? Essa libido também pode voltar. Né? Esse retorno é o narcisismo secundário. Então, o narcisismo secundário, esquematicamente, é o retorno ao narcisismo primário. Né? Então, né, como que se dá isso? Né? Ou quando que isso é relevante? Né? Então, vamos voltar então às experiências clínicas, né, que eu estava falando anteriormente. Né? Uma estruturação, né, um psiquismo estruturado em torno de uma questão, de um problema, vamos dizer assim, né, do narcisismo, da ordem do narcisismo primário, né, é aquele para o qual, né, essa relação com um eu pleno, mínima, não é pleno, né, mas minimamente satisfeito, é muito problemática. Né? Significa o seguinte, que cada experiência, né, de necessidade, de falta, né, tende a desagregar esse eu, né, tende a, né, descontrolar esse eu, tende a fazer com que esse eu, né, se desarticule. Né. E o que é interessante observar é que na clínica o que essa subjetividade pede, né, é uma espécie de acolhimento do analista. Né? Então, né, o Ferenczi vai falar, né, não vai falar com essas palavras necessariamente, né, mas vai trabalhar nessa coisa, no caminho de um desenvolvimento do eu. Né? É o quê? Né? É um paciente que pede, né, que você reconheça os desejos dele, né? Que você sustente com ele, né, a falta, a necessidade, a ausência, né? Sustente com ele, né, as falhas dele, porque aí é que está, né? Nessa marca do narcisismo primário, ou de uma falha de constituição do narcisismo primário, uma falha narcísica, né? Que são esses pacientes compreendidos através do conceito de narcisismo primário, né, que eu estava dizendo para vocês, né? O que falta, né, fere profundamente o psiquismo. Né? O que falta não é uma... Né, o que falta não é um objeto externo. Né? O cara não fica triste porque né, o cara que ele gosta não gosta dele. Ele não fica triste. Né? Quando o cara que ele não gosta dele, ele fica destruído. Né? Ele perde a referência. Né? Bem esquematicamente, bem estruturalmente, né, qualquer falta remete esse paciente à falta do cuidador, à falta da mãe, que é, né, naquele momento em que o eu estava sendo constituído e que tendencialmente o que você ia ser capaz de fazer é construir essa estabilidade que te permite desejar qualquer outra coisa, porque você, né, através dessa estabilidade você se mantém existindo frente à pressão, né, dos instintos e, né, você se imagina tendo aquilo que você deseja, merece, etc. Né? Isso. Já o narcisismo secundário, quando os pacientes que estão sob a égide, né, ou que você usa o conceito de narcisismo secundário para pensar, né, estão numa outra ordem de experiências. Né? Então, o que é uma coisa, é algo muito típico, né, clinicamente falando, e que muito frequente, né, clinicamente falando, e que envolve o conceito de narcisismo secundário. Né? É um comportamento histérico, por exemplo. Né? Então, o que é um comportamento histérico? Né? Bom, uma das formas, né, de histeria bem típico, assim, né? Se eu... É uma forma, né, de desenvolver uma experiência envolvendo um outro, né,
através dessa experiência, dessa peça, desse enredo que o inconsciente vai montar, né, o outro, né, eu me torno, né, indiferente ao desejo que eu tenho pelo outro, né, e o outro, ao mesmo tempo, né, me toma como objeto. Então, né, tem a coisa da sedução histérica, né, que é uma sedução inconsciente, né, que você envolve o outro, né, você excita o outro, mas ao mesmo tempo você está completamente, né, inconsciente disso. Né? Então, o que você tem é, né, essa experiência estranha de que você é importante para o outro, mas o outro, né, mas você não está nem aí para ele. Né? Então, quanto mais importante você é para o outro, né, menos o outro é importante para você, e é aí que está a graça. Né? Né? Nesse registro do narcisismo secundário, né, e no registro histérico, né, o que o paciente quer né, não é tanto que você, né, o ame, né, e ao amá-lo, né, o compreenda e o aproxime de uma referência, né, de uma experiência estável psíquica. Né? Não é tanto isso quanto, né, eles pedem uma admiração. Ele sente prazer com isso, ele quer sentir prazer com isso. Então, um é um paciente que precisa ser salvo, né, de uma desorganização, o outro é um paciente que precisa sentir prazer consigo mesmo. Né? Então, né, através de você, né, através do analista. Né? Então, eu estou falando sempre na referência da transferência, né, através da relação transferencial. Pois é, então, mas assim, as duas coisas se relacionam. Então, elas se relacionam desde um ponto de vista conceitual, né? Por quê? Porque esse narcisismo secundário ele vai ser um retorno ao narcisismo primário. Vocês percebem, né, que uma experiência compreendida sob a égide do conceito de narcisismo secundário, ela não é tão radical, né, desde o ponto de vista do sofrimento que ela envolve tudo isso, né? Mas ela remete como que formalmente, né, aos problemas do narcisismo primário, né? Isso. Então, mas o que acontece? Né? O que acontece é que, frequentemente, essas duas experiências estão juntas, desde um ponto de vista clínico. Né? Ou seja, né, frequentemente tem um componente histérico e um componente, né, de neurose narcísica, vamos dizer isso com muitas aspas, né, juntos. Né? Né? Então, tem, por um lado, um pedido para ser organizado, né? Por favor, doutor, né? Reconheça o meu desejo, né? Me ampare na minha falta, né? Frequentemente tem uma demanda desse registro, né? Unida, né, a uma demanda outra né, que é um prazer vaidoso, né, com o fato de que você está dando atenção para o paciente. Né? E esse prazer vaidoso e a necessidade de organização não se confundem, né? Apesar deles serem idênticos. Né? Então, é muito diferente, né, um paciente, né, que quer te deixar preocupado, por exemplo, de um paciente, né, que um paciente que quer te deixar preocupado é muito diferente de um paciente que realmente te deixa preocupado. Né? Um paciente que realmente está desarticulado, né, que está à beira do suicídio, que está à beira de uma que é ameaçado constantemente por uma desorganização radical. Agora, qual é a origem dessas duas experiências? Né? A origem dessas duas experiências pode ser uma falta de amor. Né? Então, né, as duas situações, né, dizem respeito, né, a um amor, a um jogo, né, não é um jogo, mas as duas experiências dizem respeito a um comportamento que envolve uma necessidade de ser amado. Né? Essa necessidade de ser amado pode ser redentora e organizadora, ou ela pode ser a satisfação muito pontual de um desejo inconsciente. Né? Na esfera da satisfação muito pontual de um desejo inconsciente, a gente está sob a égide, né, dos problemas do narcisismo secundário. Né? Enquanto que, né, essa satisfação redentora e organizadora está sob a égide, né, do narcisismo primário. Né?
Acho que, né, expliquei mais ou menos, espero. Bom, de todo modo eu falei pra caramba. Né? Então, bem, agradeço a Thaís do Seminário Psicanálise e Sociedade pela pergunta, né, que me motivou a fazer esse vídeo. E né, o Seminário Psicanálise e Sociedade é um projeto de extensão da Unirio, né, eu sou professor da Unirio, do Departamento de Filosofia. Né, então realizo ainda e realizei, né, já um módulo desse seminário, né, que foi um módulo sobre as conferências introdutórias do Freud, 16 e 17. Né, esse seminário, esse primeiro módulo do seminário foi realizado em parceria com o IPEA, Comunidade de Pensamento, que de fato realizou, né, o seminário, né, fez as inscrições, tudo isso. Né, foi como um curso de extensão numa universidade pública, né, ele é aberto e gratuito. Então ele foi realizado junto com o IPEA e junto em parceria com a Formação Freudiana, que é uma escola de psicanálise aqui no Rio de Janeiro. Então a pergunta, né, essa pergunta sobre narcisismo primário e secundário foi da Thaís, uma participante, né, tenaz e dedicada do seminário. Então espero que tenha esclarecido mais ou menos. Tá? Então, um abraço.